Oi, pessoal. Boa noite. Sueli achando que não teria. Claro que teria. Eu sei que você está ansiosa por esse momento. Boa noite, vão entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai conversar sobre Ho'oponopono, que é uma técnica havaiana que tem ajudado muita gente. Quando eu postei a primeira vez, algumas pessoas comentaram que já praticavam, então fiquei bem feliz. Eu não conhecia, na verdade eu não conheço. Eu sei bem pouco, porque eu procurei não estudar antes para aprender aqui com vocês. Então a pessoa que vai conversar com a gente hoje é a Roberta. A Roberta, ela é uma pessoa muito querida, ela foi minha chefe durante 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. E é uma pessoa que é muito equilibrada e que quando as coisas estavam bem agoniadas na instituição, ela estava super zen. E aí só depois eu descobri que era porque ela é praticante do Ho'oponopono. Então a Roberta vai entrar agora com o Instagram dela, que chama Japamalas, e ela também vai fazer um sorteio. Tá? Ela vai fazer um sorteio de um Japamala, ela vai explicar o que é isso aqui, que ela usa para praticar essa técnica, tá? Vamos só esperar a Roberta entrar, deixa eu ver se ela já tá aqui. Para quem não me conhece, eu sou Carla e sou a idealizadora do projeto Lives Histórias Inspiradoras de Sucesso. A Roberta vai conectar agora com a gente. Sabrina não foi notificada. Que estranho, né? Vamos ver. Roberta? Oi. Olá, bem-vinda. Olá, bem-vinda também. Boa noite. Tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Agradeço demais. Inclusive a todos que já estão chegando, né? Tem algumas pessoas aí ansiosas para saber como é que faz para diminuir a ansiedade. Pois é, boa pergunta, né? E vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Vamos tentar encontrar essa chave, né? Essa chave, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre você, sua profissão e como foi que você conheceu o Japamala, o Ho'oponopono. Pronto. Eu vou começar realmente me apresentando e gostaria também de iniciar fazendo uma pergunta para os nossos amigos que estão acompanhando nessa live. Então, perguntando primeiramente, quem é você? E aí eu pergunto também, quem sou eu, né? Porque essa pergunta, ela vem exatamente de trazer o direcionamento de encontrar com esse nosso eu, tá? Então, vamos falar da Roberta Pessoa, né? Então, eu sou professora e vocês sabem que trabalhar com a docência é um desafio muito grande, porque a gente acaba sendo de tudo um pouco, né? Mãe, psicóloga, eu sei que você também é, não é, Carla? E conhece muito bem essa realidade, né? Então, na realidade também, a gente pode falar um pouco sobre a questão do Ho'oponopono, exatamente fazendo a pergunta, né? Quem conhece, quem já ouviu falar? É uma palavra um pouco diferente, né? Algumas pessoas dizem, o quê? Quando a gente cita, né, a palavra, mas eu tenho certeza que desperta essa curiosidade e com certeza quem pensou em participar desse momento já também foi lá no Google, que nos dá quase todas as respostas e já deve ter pesquisado mais ou menos o que seria, né? Então, vamos dividir a palavra para que a gente possa compreender melhor, né, essa terminologia. Então, Ho'oponopono é uma palavra de origem havaiana. Ela tem essa terminologia que relaciona, né, o Ho, que é o H-O, causa,
E o ponopono, corrigir, que significa corrigir um erro, reparar um erro, ou complementar e consertar alguma coisa, né? Então, seria mais ou menos essa forma de condução pela terminologia da palavra, tá? Então, trata-se, né, de uma técnica de origem havaiana que foi utilizada, né, por muitos dos nossos antepassados, e principalmente da descoberta na época, né, dos havaianos, em que eles faziam uso dessa técnica para buscar nessa paz, para limpar as impurezas, digamos assim, do que nos acomete diariamente, né? Então, por que nos acomete diariamente? Os sentimentos que temos, né? Somos pessoas humanas, né? E o tempo todo estamos sendo conduzidos mesmo por sentimentos. Então, que sentimentos são esses que nos acometem, né? Então, muitas vezes o medo, a ansiedade, a angústia. Claro, não é que eu tenha apenas e somente sentimentos ruins, mas principalmente os sentimentos mais negativos ou de baixa frequência é que muitas vezes mexem com a nossa forma e parte psicológica, e que muitas vezes acometem também situações de enfermidades. E eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa parte da minha história, né, que relaciona a enfermidade física que é constatada, instalada por conta de ansiedade ou de outros sentimentos que nos fazem mal. Tá? Então, só para fechar aí a questão do conceito, né, do Ho'oponopono, de uma forma bem simples seria colocar as coisas no lugar. Tá? Então, de que forma eu coloco as coisas no lugar? Organizando as minhas emoções, seria basicamente isso. E essa ferramenta tem esse papel, né, de organizar essa forma de ver a vida, de ver as coisas, de ver as pessoas. Então, ela se dá exatamente pelo uso, né, das frases. E eu tenho certeza que muita gente aqui deve conhecer, ou assim, não sabia que o nome era, né, o Ho'oponopono, mas que já tinha ouvido falar das frases, né, que são: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, ou agradeço, né? Tem algumas terminologias que utilizam a modificação da palavra, mas que significa exatamente a mesma coisa, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, eu estou buscando, quando eu recito esse mantra, eu estou buscando purificar esses sentimentos que estão em mim, né? Então, nessa trajetória, seria essa forma de objetivar a busca pela paz do eu, a paz interior. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo de trabalho que me incomoda, as ações dele me incomodam, eu posso mentalizar ou eu preciso falar? Veja, as quatro... Uma das perguntas que são bem frequentes, né? De que forma eu posso utilizar o Ho'oponopono? De que maneira eu preciso ou posso fazer o uso, né, dessa ferramenta? É livre, você pode usar a hora que quiser, como quiser, não tem nenhum vínculo com religiosidade, né? Porque existe, às vezes, muitas vezes existe esse preconceito, né, de pensar: mas eu sou católico, ou eu sou evangélico, ou eu sou de qualquer uma outra religião ou segmento religioso, e de repente eu não posso estar fazendo a adesão, né, a esse tipo de ferramenta. Então, para deixar bem claro, então, é um trabalho que é desempenhado pela física quântica, que trabalha relacionando essas questões de sentimentos, de emoções, para que a gente possa exatamente curá-los, para que a gente possa se autoconhecer e ter essa plenitude que a gente tanto busca. Uhum. E como é que deve ser feito, Roberta? Como foi que você conheceu? Bom, aí nesse caso a gente vai falar um pouquinho, eu vou contar um pouquinho, né, da história, que eu acho que contextualizar é sempre interessante, né? Então, eu conheci o Ho'oponopono no ano de 2013. Nessa época, eu estava trabalhando na cidade de Salgueiro, e quem me apresentou foi uma amiga muito querida, que eu sei que inclusive ela está aqui conosco, que é a doutora Dulce Ribeiro. Ela é inclusive a nossa vice-prefeita da cidade de Juazeiro, e é minha médica e uma amiga que eu amo muito, porque é uma pessoa que faz a diferença na minha vida, em vários aspectos. Então, numa consulta, né, dessas da vida, né, eu
na época que fui para Salgueiro, deixei minha família em Petrolina. E foi uma fase bem difícil para mim, porque eu passava a semana e vinha para cá no final de semana, né? Então, quem tem família sabe bem como funcionam essas situações, né? Que tem sentimento e a gente sofre, acaba, né? Vem o sofrimento. Então, cada vez que eu tinha que me deslocar para trabalhar, começava tudo de novo quando eu chegava lá, né? Deixei minha casa, meu filho, meu marido, tudo lá e fui, né? E precisava, sim, desempenhar esse papel da profissional, né? E aí, assim, em uma das consultas, sempre a gente batia muito papo e tal, e aí ela disse assim, de uma forma bem discreta, Roberta, eu vou te ensinar o uso de umas palavras que elas são transformadoras. São 4 palavrinhas apenas. Não me deu, assim, maiores detalhes, até porque eu sei que para um profissional, né, da área de saúde, é bem difícil, né, você, de certa forma, ir ali e falar um pouco, né, sobre algo que é, né, talvez, encantado, né, mágico, né, que foge, digamos assim, de certa maneira, um pouco dessa questão mais científica, né? E assim, ela me deu, eu tenho até aqui ainda, esse cartãozinho, não sei se dá para vocês lerem, com as 4 frases. Vê aí. Dá. Conseguiu ver? Pronto, ela me deu esse cartãozinho na ocasião e disse assim, olha, quando você tiver qualquer tipo de sentimento, de ansiedade, de medo, de angústia, repita essas frases. E aí eu também fiquei, né? Cheguei em casa e disse, não, vou depois pesquisar para saber o que é. E aí pesquisei, achei interessante, comecei a fazer por um tempo. Inclusive, quando ela me entregou o cartão, na hora eu me lembrei de uma pessoa que eu estava aborrecida, que eu estava chateada com essa pessoa. E imediatamente, mentalmente, eu já fiz. E aí eu comecei a perceber, com o passar dos dias, que aquele sentimento que eu estava sentindo em relação àquela pessoa tinha totalmente se desfeito. E aí eu digo, poxa, então funciona, né? É poderoso. Funciona, é poderoso. E aí eu comecei exatamente a fazer. Depois vira um hábito, você começa a fazer e mentalmente você já está repetindo para tudo, né? Então foi esse o meu primeiro contato. Repete, por favor, as palavras que a Sueli pediu. Ah, tá. Pronto, as palavras são sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato ou sou grata, né? Dependendo do masculino ou feminino. Tá? Então são essas 4 palavras que a gente repete, tá? Pronto, então falando, né, como eu disse, desse primeiro momento que foi essa apresentação. Então, né, vários anos se passaram, muitas situações, né, são acometidas, né, na nossa vida, até que eu vim embora para Petrolina, né, voltei para casa, graças a Deus, na época, né. E aí você sabe que muitas vezes, quando nós estamos com as coisas mais ou menos ordenadas, a gente acaba relaxando um pouco, né? É verdade. Esquecendo um pouco, né? E só lembra muitas vezes quando precisa, né? E aí, com outras circunstâncias, né? Eu disse, minha gente, o Ho'oponopono também nunca mais fiz. Minhas irmãs começaram a fazer também, né? E a gente sempre troca ideias e a gente sempre bate muito papo sobre, né, essas questões de autoconhecimento. E aí uma das minhas irmãs disse assim, olha, tem uma pessoa que eu sigo, que é chamada Betty Russo, inclusive até teve uma matéria com ela aqui em Petrolina, pela Grande Rio, TV Grande Rio, acho que no máximo umas 3 semanas atrás, falando sobre o Ho'oponopono, né? Achei bem interessante. E aí, na ocasião, ela ensinava a prática utilizando o japamala, né? O japamala, que é um cordão de contas, como esse daqui. Não sei se vocês né, conseguem... eu tô... Como se fosse um terço, né, Roberto? Exatamente. Ele lembra um terço, né? Então, na verdade, a palavra também, ela não é, assim, muito comum, né? Muitas pessoas perguntam, a gente diz lá, japamala, o quê? Né? Então, normalmente a gente divide... Geralmente a gente divide essa palavra em 2, até para ficar mais fácil a pronúncia, o entendimento e a compreensão.
e para compreender também o que significa, né? Então, nesse caso que a gente fala, né, japa, eu me relaciono e falo, né, como sendo o cordão de contas, tá certo? Onde eu utilizo para meditar ou repetir mantras, normalmente é essa a finalidade, né, do cordão de meditação. Nesse caso, mala, a palavra, né, o significado, mala, sussurrar, recitar, falar. Nesse caso, mala seria já, aliás, o contrário, né, japa, recitar, falar, mala, cordão. Então, cordão de meditação, um cordão que se utiliza para repetir mantras. Então, na verdade, qual é o objetivo do uso desse cordão? É repetir o mantra, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, a partir dessa contagem, né, automática, em que você vai repetindo a frase e passando conta a conta, você vai passando. Então, isso traz, essa repetição traz, de certa maneira, uma tranquilidade, né, quando você executa. Então, normalmente a gente faz um momento em que você se recolhe num ambiente tranquilo, agradável, antes de dormir, né? Claro que você vai encontrar a forma que vai te fazer bem, a forma que vai te ajudar, te auxiliar, né, a fazer isso, ou o momento mais oportuno dentro do seu dia, dentro da sua rotina. Então, por exemplo, para mim, a noite já é certo, né? Todos os dias eu pratico diariamente em situações diversas durante o dia, e à noite, geralmente, eu uso o japamala. Eu acho que para quem tem ansiedade, ontem eu estava muito ansiosa, muito, assim, de não conseguir dormir. Minha noite foi péssima. E eu não estudei a técnica. Eu fiz o que tu falou, as 4 palavras, e fui no meu japamala e trabalhei minha respiração para minha corrente sanguínea ir se ajustando, para meus pensamentos irem diminuindo, e me ajudou bastante. Assim, não sei se é também aquela ideia de que vai funcionar na cabeça, né? Mas justamente... pode dizer. A Silvana perguntou onde é que a gente consegue o japamala. Bom, então aí nesse caso então já vai entrar, na verdade, né, no que eu iria falar sobre como surgiu, nesse caso, esse espaço, né, do Japamalas Caminho de Luz. Então, quando eu comecei a praticar, já querendo repetir, aí como eu não tinha o japamala, eu fazia às vezes contando nos dedos, aí contava, né? Por quê? Porque normalmente, na técnica, né, ensinada por Betty Russo e por outros praticantes do Ho'oponopono, utilizando o japamala, você pode usar um japamala que contém normalmente 108 contas. O 108 tem uma simbologia também em relação ao fato de ser um número sagrado, né? Então, também vocês podem, se quiserem aprofundar sobre o assunto, pesquisar, né, mais detalhe. E, nesse caso, quando essa repetição ela acontece, né, de uma forma persistente, é como se você estivesse otimizando o que você está propondo, o que você está pedindo, o que você está querendo liberar, o que você está querendo fazer em relação à prática. Então, eu faço essa prática, né, para que especificamente? Na verdade, assim, eu uso para tudo. Eu uso para situações que eu quero limpar, para pessoas, circunstâncias, até situações, como eu tive uma situação no final do ano com minhas irmãs aqui em casa, que a gente foi embalar, né, umas sobras da ceia de Natal, e aí nós pegamos uns sacos de plástico e começamos a abrir para poder guardar aquelas sobras. E no saco emperrou, que não abria de jeito nenhum. Aí minha irmã começou a fazer o Ho'oponopono mentalmente, né? Saco, né? E aí repetindo. Sinto muito, me perdoe. Minha gente, na hora que fazia assim, a gente começava a rir. Na hora que o saco emperrava, que a gente pegava lá e digitava as palavras, olha o saco lá já totalmente aberto, né? Então, como se diz, parece até brincadeira, né? Tem algumas pessoas perguntando com relação a Tami Souza perguntou aqui: a oração original do Ho'oponopono está ligada ao japamala? Pronto. Na verdade, assim, o japamala, ele é de uso pessoal, particular e opcional. Eu quero usar ou eu não quero usar. Independe. A oração original do Ho'oponopono,
muito bem, Tamires, gostei da pergunta. Do Ho'oponopono reflete e retrata uma oração que traz nessa técnica para ajudar na purificação das limpezas dessas memórias. É porque, assim, na verdade, eu estou falando, claro, eu não sou profissional da área, né, eu estou falando de uma forma bem superficial, dentro, né, da minha prática, né, do conhecimento que eu tenho, porque eu pratico já há algum tempo, mas existem muitos materiais bacanas, inclusive livros também, que relacionam a temática, que recomendo que pesquisem. Comecem pesquisando primeiro na internet, né, porque uma coisa vai puxando outra, né? Normalmente, quando a gente tem interesse por um conteúdo, que a gente, né, faz essa busca, eles começam a chegar, né, eles são direcionados para nós também. E aí a gente consegue. Então, a oração original, ela trata justamente desse sentimento, da liberação desse sentimento. Porque o que é que a prática também representa? Que normalmente, quando eu tenho qualquer tipo de sentimento que me incomoda, ou que o outro incomoda em mim, é porque isso está em mim. Então, eu preciso abrir mão disso, liberar isso. Porque tudo que me incomoda, se me incomoda de alguma maneira, está em mim. A prática prega isso também. Então, a oração original, ela faz essa limpeza de memórias, faz exatamente dessa perspectiva. Uhum. E a Ana Rita, nossa amiga de trabalho, perguntou... Ana Rita, beijo. Roberta, tem muita gente falando aqui, por isso que a Roberta é tão calma. Eu pensei mesmo. Quando eu descobri que ela fazia a técnica, eu, por isso, né, que a gente tinha uns pepinos para resolver e você ficava calma. Pois A Ana Rita está perguntando, para quem não tem o cordão, quantas vezes você recomenda fazer? Pronto. Bom, em relação ao número de repetições, é livre. Na verdade, você repete quantas vezes você quiser. A recomendação do uso, nesse caso, do cordão, é exatamente porque vai lhe fazer repetir aquilo por um tempo maior, por uma quantidade maior, de forma que vai aprimorar aquilo que você está intencionando. Quando eu faço, né, lá rapidamente, mentalmente, o que é que acontece com a nossa mente? Começo a fazer, repito 3 vezes, daqui a pouco minha cabeça já está pensando no que eu vou fazer amanhã, no que eu fiz ontem, no que eu tenho para fazer daqui a 5 minutos. E aí, nesse caso, né, o cordão também, ele tem esse propósito, né, que é exatamente lhe deixar e lhe trazer para o momento presente. E isso também é uma coisa importante para a gente vivenciar. E eu acho que essa época que estamos vivendo, né, de isolamento, também tem mexido muito, né, com isso em nós. Viver o tempo presente, fazer o agora, né? Então, seria basicamente isso. Então, não tem regra. Eu faço quantas vezes eu quiser. Normalmente, eu faço 108. Por quê? Porque, nesse caso, eu vou relacionar aqui a contagem. Aqui eu tenho 54. Esse aqui é um japamala de 54 contas. Então, eu faço 54 e depois eu repito a operação, que aí chega nos 108. Outra dica também que eu posso dar para quem não tem japamala em casa é utilizar o terço. Quem tem um terço católico, que eu sou católica, também tem essa quantidade de contas, 54 contas. Quando você contabiliza, deixa eu até pegar um aqui para mostrar para vocês. Traz, por favor, Murilo. Vou pegar aqui um para mostrar. Ó, gente, aqui, eu tenho aqui, todo mundo vê? Eu tenho aqui o terço católico, certo? Sim. Nesse caso aqui, ó, eu não considero essa parte eu considero apenas a partir dessa, nesse caso aqui, ó, dessa conta grande aqui, né? Sim. Tá certo? Então, quando eu conto aqui, ó, isso aqui, contando todas, eu tenho 54. Que é a mesma coisa, né? Que é a mesma quantidade que você tem aí. Agora, quando eu pretendo fazer 108, porque é um número sagrado, porque é um número que tem significado, aí, nesse caso, eu faço 2 vezes. Faço uma rodada, volto e faço nova rodada. Para o mesmo motivo, se você quiser. Para outro motivo, também, se você quiser. Então, depois, em outro momento, a gente pode até fazer isso, né? Ensinar como... Mostrar para vocês as partes do japamala especificamente, né? Como você pode pegar, né? E fazer esse uso, tá? Então, na realidade, aqui, ó, quando eu faço essa contagem, eu estou também utilizando o objetivo do momento, que é me concentrar naquilo que eu estou fazendo. Então, vamos supor, Carla, que eu estou
muito chateada com você por alguma razão, Ela deu uma caída. doe, te amo, sou grata. E aí vou repetindo. Quando eu faço isso, você vai repetindo e você vai sentindo essa tranquilidade, tomando conta de você. E quando você se dá conta, você diz, epa, passou. Por quê? Porque aquela parte sua que estava afetada foi limpa. E quando limpamos em nós os sentimentos, automaticamente limpa também no outro. Essa é a premissa, digamos assim, principal dessa prática. Uhum. Roberta, deu uma travada, só que pra mim já voltou, mas eu tô vendo algumas pessoas comentando que travou. Travou? Alguém me avisa se voltou avisa se retornou aqui a internet, porque aí qualquer coisa eu peço aqui para os meus assistentes técnicos. Para os meus assistentes técnicos olharem voltou. Aqui. Vocês querem que eu repita alguma coisa? A Renata disse que tá sem áudio. Tá bem, pessoal? Como é que tá aí? Tá sem áudio? Já voltou. Não, já voltou. Voltou? Tá certo. Quer que eu repita alguma coisa? Eu entendi o que você quis dizer, que quando você tá com raiva de alguém, né? Se você quiser repetir essa parte, porque foi bem aí que travou. Pronto, gente. Aí o que é que a gente pode falar também dessa relação, dessa circunstância com a ansiedade, que é o nosso foco, né, nessa temática que a gente escolheu. Roberta, desculpa te atrapalhar. O pessoal tá pedindo pra você repetir a parte que você disse. Quando você tá com um sentimento ruim por causa de alguém... quando eu tô chateada. Pronto. Pronto. Bom, vamos lá. Que você faz? Quando eu estou chateado ou aborrecido com alguém, de alguma maneira, isso está me atingindo. Então, se está atingindo a mim, eu preciso limpar e curar em mim e não no outro. É tanto que tem até uma historinha que relaciona essa questão. Quando você compra um presente para dar para alguém e você não consegue entregar ou a pessoa não quer receber esse presente, quem fica com o presente? Você. A raiva é a mesma coisa. Quando você sente raiva de alguém, a outra pessoa não está recebendo esse sentimento. O sentimento está em você. O sentimento está com você. Então, nesse caso, você vai precisar exatamente limpar esse sentimento dentro de você para que reflita no outro também essa sensação. E aí depois, se você olha para o outro e você está ótima, se o outro não está ótimo, realmente já não é mais uma questão sua. É a questão do outro. Então, essa prática cita exatamente isso. Quando eu limpo em mim um sentimento, uma sensação qualquer, eu estou também limpando no outro. Então, se eu tenho raiva, angústia em relação a alguma coisa ou situação, eu preciso limpar em mim. E aí tudo vai ficar no seu devido lugar. Então, seria mais ou menos por essa... Imagina se todo mundo fizesse isso, né? Já pensou? Teríamos uma transformação. Então, na verdade, o objetivo também, Carla, de divulgar a prática é isso. Para exatamente levar essa paz para as pessoas. E aí eu pergunto a vocês, será que vocês acham que eu não tenho problemas ou não tenho preocupações ou muitas vezes aborrecimentos com as coisas do trabalho, do dia a dia? Tenho sim, todos temos. Mas a forma como a gente faz essa ressignificação das coisas é que faz essa diferença da forma como você encara, como você às vezes repete algo ou algum padrão comportamental em relação a um colega. Se o seu colega lhe maltrata, você vai maltratar também? Não, muito pelo contrário. Sempre, eu procuro, né, na medida do possível, fazer sempre isso. Eu sempre dou aquilo que eu desejo receber. E se eu estou, de certa forma, recebendo aquilo que eu não estou dando, de alguma maneira, né, eu também não vou revidar. Muito pelo contrário, eu me recolho, né, a essa minha insignificância e faço exatamente essa limpeza. Se aquela pessoa está me incomodando, é porque está em mim esse sentimento. Então, vamos limpar. E, na verdade, a ferramenta propõe isso. E a nossa mente é tão perigosa, né, Roberta? Porque às vezes a gente tem um problema e começa a pensar naquilo de uma forma
5 vezes pior, assim, potencializa um problema que nem existe, né? Então, quando você usa essa técnica, você meio que esvazia dessa coisa ruim, dá uma limpada, né? Na verdade, o que acontece é que eu vou falar isso já no finalzinho. Eu até queria saber como é que tá o tempo, né? Que eu vou falar daqui a pouco sobre... como é que tá o tempo? Tá tranquilo, ainda Pronto, temos tá tempo. tranquilo, né? Pronto. Ótimo, é porque eu até separei ali um ponto, eu até anotei para eu não esquecer de falar, que é justamente sobre a questão de frequência vibracional, né? Quando a gente para um momento desse, que a gente se recolhe, né, e começa a fazer essa prática em especial, mas assim, gente, quero dizer também que existem várias outras práticas relacionadas também a essas questões de paz interior, a paz do eu. Né? Hoje a gente escolheu falar, né, do Ho'oponopono, mas fiquem à vontade para fazer a escolha, ou meditar, ou qualquer outra coisa que possa te trazer essa boa sensação, né, essa sensação de bem-estar. Então, quando na realidade a gente para fazer, né, que você está lá, ó, sentindo, saboreando cada palavra, cada repetição, você está também se alinhando com essa sensação de paz. E isso também faz com que você vibre de uma forma positiva. Tá? Então, a positividade ela é atraída também a partir dessas práticas que a gente realiza. Por isso que é importante a gente sentir a necessidade, pelo menos assim, eu quero ter paz. Não importa como, eu quero ter paz. Então, busca alguma coisa que lhe traga essa paz. A ferramenta é um caminho. É claro que, com o tempo, você vai praticando, você depois vai ficando num estado já de espírito que é incorporado na sua pessoa, na sua forma de ver a vida, na sua forma de viver. Então, passa a fazer parte realmente dessa circunstância. Né? Então, seria esse mais ou menos o caminho. E no momento que todo mundo fica postando gratidão, né? Tem sempre isso no Instagram, gratidão. Olha, uma forma de ativar a gratidão, né? No teu coração, através dessa prática. Roberta, Vanicléia fez uma pergunta muito interessante. Ela perguntou se ela Vanicléia, pode... beijo. Minha amiga querida. Ela perguntou se ela pode fazer... usar essa técnica para outra pessoa. Pode e deve. Como se fosse uma prece. Então, veja. Ela pergunta, nesse caso, a repetição dos mantras. Pensando em outra pessoa, pelo que eu entendi. Pode. Deixa eu ver aqui. Tá. Pergunta. Ela botou assim, eu posso fazer a técnica para outra pessoa? Pode e deve. Uma prece para outra pessoa, como se fosse uma prece? Pode e deve. Por exemplo, né, essa oração original, né, que Tamires falou, a gente pode fazer, nesse caso, para a gente, ou intencionando, né, por outra pessoa também, assim como a repetição, né, das 4 frases. Por quê? Quando eu citei esse exemplo, Carla, né, eu estou chateada contigo, e, né, por alguma razão, e aí eu vou fazer, não, olha, Carla hoje me tirou do sério, né, e aí eu vou lá, cheguei em casa e vou fazer lá a limpeza. Então, a partir do momento que eu estou lá repetindo, Carla, né, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Carla, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, assim, eu vou instalando em mim, né, e eu vou limpando aquela parte de mim que compartilhou com você aquela sensação. Por quê? Porque muitas vezes esses compartilhamentos, gente, que acontecem, são memórias que se repetem em nós. Né? Então, por exemplo, eu estava essa semana conversando com as minhas irmãs, né, sobre essas temáticas que a gente gosta bastante de trocar ideias, né, sobre isso, como eu já falei, e elas justamente citando, né, quando algo bate forte em você, às vezes não tem uma situação, né, que você diz, Ave Maria, eu acho que fulaninho de tal é tão antipático, é tão chato, né? Ruim. E aí, veja, então, aquela sensação e sentimento é seu, aquela sensação é sua. Então, nesse caso, você precisa, já fica lá o alerta, né? O que é que eu preciso ver em mim ou olhar em mim que está causando isso, que está trazendo essa sensação, o sentimento, e limpar, né? Por quê? Porque quando a gente não faz essa limpeza, vai tendo o quê? Um acúmulo de sensações, sentimentos, e isso vai, com o passar dos anos, levando a enfermidades do seu corpo físico. E aí, como eu falei lá no início, né, quando eu citei para vocês a história lá da época que eu estava trabalhando fora, né?
Na ocasião, eu descobri também, eu tinha, né, graças a Deus, me considero como curada, né, de um problema que eu tive bem sério, de intestino. Sei que todo mundo ou alguns devem conhecer, que é a síndrome do intestino irritável. É uma enfermidade que acomete o seu funcionamento, né, do sistema intestinal, em que você pode ter prisão de ventre ou o contrário, que é o intestino muito solto, muitas cólicas intestinais. Lembra até um pouco as sensações, né, de quem tem intolerância à lactose. E eu tinha esse problema, né? E aí, na ocasião, quando eu descobri, né, a partir de muitas buscas, eu passei muitos anos sofrendo com esse problema, sem solução. E na época, a minha amiga que eu citei lá, né, da história, lá, a doutora Dulce, ela que fez na época, descobriu, né, que eu tinha esse problema. E aí eu comecei a fazer outros tratamentos, buscando outras alternativas. E o que foi que eu descobri que tem a ver com essa situação que estamos falando? Que a ansiedade que eu tinha era que estava levando a ocasionar aquele problema físico. De que forma? Como é que essa doença ela acomete o indivíduo? Simplesmente, eu vou falar, logicamente, de uma forma bem grosseira, porque eu não sou também profissional da área, né? Mas funciona mais ou menos assim. O seu corpo, ele recebe impulsos elétricos o tempo inteiro, tá? Porque também nós somos energia, né? E aí, nesse caso, esse pulso que vem, né, lá, gerado mentalmente, ele vai liberando é como se fossem descargas elétricas no intestino. E essas descargas vão sensibilizando as paredes do intestino, causando uma irritação e uma inflamação. E essa inflamação é que leva a dar essa sensação, né, de barriga inchada, intestino, né, como se estivesse empachado, ou, enfim, todos os sintomas. Depois, quem não conhecer pode pesquisar. E aí também, quando eu comecei a trabalhar essas questões mentais, eu comecei a sentir melhoras significativas no meu corpo físico. Também, por quê? Porque quando o corpo vem manifestar algo, é porque o mental já está, para lá de Bagdá, já está bem longe, né? O corpo vai lá, e o corpo está lá o tempo todo chamando, ei, eu estou avisando, olha, né? E vem aquele sintoma, aquele outro, aquela sensação, e você simplesmente não consegue perceber. Por quê? Aí eu vou perguntar lá novamente o que eu falei no início. Lembra qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês? Quem é você? Quem é você? A gente tem que pensar nessa hora para responder isso. Quem sou eu? O que acontece comigo? O que o meu corpo quer dizer para mim? Muitas vezes a gente não para fazer essas perguntas, porque a gente vive muito ocupado com 1000 coisas. E pronto, Carla, que trabalhou comigo, sabe a rotina, né, Carla? Como é, doideira? Muita coisa, muita pressão, né? Muita demanda. E você tem que estar lá o tempo todo, pleno, tranquilo, resolvendo coisas, né? Enfim, fazem parte da vida. Então, se a gente não busca uma forma exatamente de ressignificar e mudar para tentar encontrar essa paz e esse equilíbrio para a gente conseguir viver bem, fica difícil. E aí, muitas vezes, a ansiedade vem nessa hora. Então, se der tempo, né, eu gostaria só de fazer outro relato que aconteceu também comigo, já que o objetivo também, eu acho que é muito mais falar, né, dessa prática de contar minha história, é que na época que eu estava fazendo o mestrado, e você acompanhou, Carla, bem no período, sim, né, eu passei por 2 situações de crise de ansiedade. Eu estava vivendo um momento bem conturbado de dar conta das coisas do trabalho, que eram demandas muito grandes, e dar conta também de atividades do mestrado ao mesmo tempo. Então, eu ia para o curso de manhã, ia para o trabalho à tarde, enfim, aquela rotina louca. Isso sem falar das coisas de casa, né, da família e tudo. Aquela situação bem delicada, né? E aí, um dia, eu indo para o trabalho, saí né, nesse caso, né, saí da Univasf e indo para lá, para a zona rural. E aí, quando cheguei ali mais ou menos perto de um posto, né, que tem na BR, comecei a passar mal, comecei a suar frio, transpirar muito, e comecei a ficar bem ofegante, e eu ia dirigindo sozinha. Aí o que é que eu fiz? Rapidamente, eu dei sinal, parei no estacionamento e fiquei inspirando, e aí tentando me acalmar. E aí comecei, né ficar
peguei uma garrafa que tinha com água, tomei e tal, e fiquei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou pro trabalho ou eu volto para casa? Fiquei assim, sem saber o que fazer ali, e o corpo tremia todo, né? Ou seja, uma crise de ansiedade. Passei o dia péssima nesse dia, né, por conta dessa carga. Agora, o que é que eu quero dizer? O corpo estava lá sinalizando. Eu estou exausto, eu estou precisando parar, eu estou precisando... Quer dizer, e a gente não consegue, às vezes, ouvir. Por quê? Porque a demanda é urgente, a necessidade é urgente e a gente precisa dar conta. Não tem tempo. A gente não tem tempo. Então, nesse caso aí, a gente cita exatamente. Aí eu, ó, o alerta. Já liguei o pisca-alerta, né? Tenho que ir. Por quê? Porque se a gente não faz isso, se a gente não para, desacelera e repensa, o que é que vai acontecer? Você vai certamente enveredar, né? Por um caminho talvez sem volta, por uma situação de depressão ou de qualquer outra, né, enfermidade da vida moderna, né, que pode acontecer, né? Então, na verdade, é como se fosse puxar o freio de mão. É mais ou menos assim. Até uma dor de cabeça, né? Isso. É reflexo disso tudo, né? Exatamente. Roberta, tá muito legal os comentários. Eu acho que você não consegue ver, mas até... Não consigo. Tá rolando aí um abaixo-assinado para ter um curso sobre Ho'oponopono no IFIC, um curso FIC. Fala sério, é? E tem muita gente se identificando, muita gente comentando que já pratica, muita gente falando que vai fazer. Tem muita gente que eu conheço que façam, minha gente, façam, porque mal não vai fazer, né? Pelo contrário, vai ajudar muito. Claro que você entender que o problema é em você e não no outro, isso é de uma maturidade, né, gigantesca, mas a gente coloca isso na cabeça e chega lá. Isso mesmo, Carla. E outra coisa, assim, eu fico muito feliz, né, de ouvir, de ter esse feedback pelo seguinte, quando eu realmente reconheço, né, que a falha está em mim, é também um ato de humildade, né? Então, se eu né, tenho esse reconhecimento, vai facilitar esse caminho. Porque eu acho que é uma coisa hoje também que a gente não consegue parar para avaliar, né? Em relação como eu estou agindo, como eu estou sendo, né, com os meus colegas, o que é que eu estou fazendo, de que forma e de que maneira isso vai afetar, né, a minha relação, né? Então, nós passamos muito tempo no trabalho, vamos pensar nessa perspectiva, nós passamos muito tempo no ambiente de trabalho. Se eu não procuro me harmonizar com o que eu faço, né, nesse caso, que somos professoras, com os nossos alunos, com os nossos colegas, com todos os colaboradores, né, que trabalham diretamente com a gente, né, nos setores, se a gente não tem realmente esse olhar, vira um fardo muito pesado para a gente carregar. Então, é realmente, assim, trazer leveza, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Porque a gente tenta buscar e seguir a partir dessa prata ou de outras que vocês possam se identificar. A Renata disse que eu era de muita paz, perguntou se eu praticava. E engraçado que eu pratiquei a primeira vez, a história se repetiu, né? A Dulce falou para você de um jeito, você falou do mesmo jeito para mim. A gente foi fazer uma live e as outras lives tinham dado errado. E eu estava muito ansiosa, muito nervosa, com medo de dar errado, porque era uma live que tinha muita gente esperando. Aí falei com a Roberta disse, Carla, fale só essas palavrinhas que vai dar certo. E assim eu fiz e em nenhum momento da live aconteceu nada inesperado. Foi perfeito. Aí ontem eu fiz, depois que eu ganhei meu Japamala, eu fiz novamente e vou continuar fazendo sempre antes de dormir. Pronto, estudar. Perfeito. Pronto, Carla. Então, muito gostei demais, né, do seu comentário. Deixa eu ajeitar aqui, eu acabei mexendo aqui. Gostei demais do seu comentário porque, na verdade, parece realmente mágica. Quando a gente faz, é impressionante. Os resultados são imediatos, né? Como se diz, eu sou suspeita para falar. Eu vou só pedir aqui ao meu assistente. Me ajude aqui a ajeitar aqui, que moveu de lugar. Veja, parece realmente mágica. Normalmente, quando você normalmente também faz a prática, várias coisas começam a acontecer à sua volta. Por exemplo, você
recebe uma ligação de alguém que você já não vê há muito tempo. Você, de repente, pode ter sonhos com situações ou pessoas que, de repente, podem estar te mostrando que precisa ser limpo alguma coisa, né? Dentro desse campo sentimental ou emocional, né? Alguém que você pensou, eita, eu pensei em fulano, vixe, que coincidência, eu pensei em você agora, e aí a pessoa ou encontra você, ou você de repente recebe a ligação dela, ou seja, começam a acontecer coisas maravilhosas em nosso meio a partir realmente dessa prática, né? Então, assim, só posso dizer, experimentem, experienciem, porque realmente vale a pena. Ô, Roberta, a Sueli perguntou sobre Japamala. Ela não mora aqui, ela mora em outra cidade. Ela pode fazer usando miçanga ou não é permitido? Pode. O que acontece? Existem várias discussões, né, sobre essa questão das contas que devem ser usadas para a produção de Japamala. Sim, inclusive, até eu quero contar bem rapidinho a história, né, de como foi que eu adquiri o primeiro Japamala. As contas, normalmente, elas podem ser de pedras, podem ser de sementes, tá? Ou qualquer outra miçanga, não tem problema algum. É tanto que a gente pode fazer e utilizar. Por exemplo, tem gente que faz contando, pega 10 grãos de feijão, por exemplo, né? E aí vai contando lá de 10 em 10, ou conta nos dedos. Então, eu posso fazer, na verdade, com qualquer com qualquer material. Bom, e aí eu aproveito, né, o ensejo para falar de como foi que eu fiz a aquisição, digamos assim, né, do primeiro Japamala. Eu procurei no comércio de Petrolina, né, que é a cidade que nós moramos, e não encontrei em lugar nenhum. E aí eu fiquei, gente, peraí, né? Mas eu quero muito no Japamala, porque eu sei que ele vai me ajudar a realizar essa prática, inclusive porque eu olho para ele e eu lembro, né? Porque também tem muito isso, né? Às vezes a gente tá tão distraído com tanta coisa, aí eu olho e lembro, digo, eita, então eu tenho um na bolsa, eu tenho um do lado da minha cama, tá certo? Por quê? Porque assim, às vezes eu tô num consultório médico, você vai para uma espera, ou você está num lugar que não tem nada para fazer, está sem internet. Japamala na mão para ir repetindo lá, tá? Então, na verdade, quando eu procurei no comércio que não encontrei, eu disse, espera aí, que eu vou resolver esse problema. Então, eu fiz o meu primeiro Japamala. Me lembrei que, assim, eu sempre gostei muito, né, de trabalhos manuais, sempre tive até habilidade, até que eu tenho um pouco de habilidade. E aí eu disse, vou tentar fazer, né? Como eu também lá no passado das antigas, né, eu já tinha feito bijuteria e tudo, né? Então eu disse, ainda tem aqui alguma coisa. E aí eu, né, comprei o material e produzi o meu primeiro Japamala. E aí eu gostei, achei que ficou tão lindo. Eu disse, olha, gostei. Então eu vou fazer o seguinte, essa prática me faz tão bem que eu vou replicar esse conhecimento a partir da doação de Japamalas. E aí comecei, né? Então, eu sempre andava com o meu na bolsa, porque lembrando que ele é intransferível, tá, gente? Você não pode ficar emprestando, não. O Japamala é seu. Por quê? Quanto mais você usa, ele vai se energizando, tá? Aí a sua energia. Então, ele também, muitos chamam até de amuleto, né? Então, quanto mais você pratica, mais ele vai ficando com a sua energia. Então, por isso que ele é individual. E aí, nesse caso, fiz esses Japamalas, como eu falei, e por onde eu andava, às vezes a gente chega num lugar e a pessoa começa a dizer, começa a conversar sobre assuntos gerais. E aí começa a dizer, contar de um problema e tal. Aí eu dizia, você conhece o Ho'oponopono? Né? E aí começava a filar. Só um minutinho, que o tempo, né? Não, tá faltando já um tempo. 10 minutos? Eu tô preocupada, porque eu pedi aqui para controlar o tempo também. Pronto, ele está me dizendo aqui que quando faltar 5 minutos vai avisar, ele, né? Ele avisa, Pronto, porque aí qualquer coisa, se por acaso quiserem continuar, a gente encerra e volta, mas aí vocês ainda sabem, tem uma surpresa. Tá? Pois é. Mas continua, Roberta. Bom, então onde era que eu estava mesmo? Me perdi. Então, isso responde a pergunta de várias pessoas. Onde é que eu encontro Japamalas em Petrolina? Pronto. Aí lembrei. Pronto, então aí eu comecei a fazer doação desses Japamalas. Pessoas, né, tô assim. Aí eu ensinava a técnica e já dava o Japamala de presente, né? Dei vários. E aí o que foi que aconteceu? Com essa, né, prática,
né, de doar, de doar, de doar. E aí uma pessoa ganhava, aí já funcionava para ela. Aí ela dizia, né, recomendava para outra. Aí a outra pessoa dizia, sim, mas eu não vou poder, né, pedir o Japamala, né? Aí a pessoa dizia assim, eu ganhei de uma pessoa, assim, assim e tal. E aí muitas vezes passava o contato, né? Olha, eu ganhei. Sempre eu passava, assim, quando eu fazia o contato, né, com aquela pessoa. E aí começou a vir, né, algumas pessoas a perguntar, olha, você tem para vender e coisa e tal, e coisa e tal. E aí eu disse, não, vou né, pensar na possibilidade. Aí o que foi que eu fiz? Sempre, todo final de semana, para mim também é uma terapia, né? Então a gente trabalha a semana toda, né, naquela canseira, chega em casa, um monte de serviço de casa para dar conta. E aí, para mim, relaxar de tudo, né, para não pensar em nada, o que é que eu faço? Eu pego as minhas miçangas, as minhas continhas e vou lá fazer o japamalas. Então, para mim, é uma terapia. Eu nunca fiz assim por obrigação ou nada disso. Então, eu sempre tive estoque de japamala em casa, com essa intenção, né? E aí, a partir dessa situação que as pessoas começaram a procurar para comprar o japamala, eu disse, não, então eu vou pensar em criar um perfil. Só que aí a gente sempre deixa para depois, sempre deixa para depois. Até que chegou a quarentena. E aí o que aconteceu? Nasceu, né? Fluiu, digamos assim, o Instagram, né, do Japamalas Caminho de Luz. Tá? Então, eu criei esse perfil exatamente para divulgar a prática e também para vender os japamalas, né? Então tem lá, né? Quem tiver interesse, visitem a página, né? Sigam também, tá certo? Eu tô rindo aqui. Pronto, porque as pessoas já descobriram. A gente fala muito pronto, é verdade. Tudo a gente é pronto, 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 pronto. Mas alguém ali falou, eu acho que vai ter sorteio de japamala. E aí? Então, o que é que vocês acham? Eu acho ótimo, porque é muito lindo e muito funcional. A gente pode fazer o seguinte, fala pra gente como é que é o sorteio e a gente volta na live, porque já vai encerrar daqui a uns 5 minutos e finaliza. Bom, então vamos fazer dessa forma, né? Porque assim, eu pensei de repente na possibilidade de, quando voltarmos, né, teremos aí mais um tempo maior, a gente pode até fazer o sorteio durante. O que é que vocês acham? Finalizem. A gente pode fazer o sorteio durante. Eu ainda preciso só fechar a minha fala, que ainda tem alguns pontos aqui que eu gostaria de reforçar, relacionando com a questão da ansiedade. E aí, em seguida, a gente faz o sorteio. O que é que vocês... Contas, né? As lives dessa semana abordam autocuidado, né? Por isso que a Roberta está aqui falando sobre o Ho'oponopono. E amanhã vai ser constelação familiar. E a gente vai ter participação de uma psicóloga também para tirar dúvidas. Pronto, vamos continuar. Pois é, Carla. Roberta. Pois é, Carla, já que você fez esse comentário, eu vou aproveitar também para dizer da importância dessa semana em relação a essas temáticas que você escolheu, né, abordar, porque o autoconhecimento, ele é imprescindível, né, e na verdade eu não posso fazer isso pelo outro, mas eu posso ser o canal, ou eu posso ser o direcionamento, né, na forma de mostrar, né, por onde ir. Eu na verdade, assim, eu mostro o caminho, mas quem faz a escolha, quem vai, né, é a própria pessoa, né? Então eu não posso, infelizmente, não nos compete, né, levar o outro à expansão da consciência de forma alguma. Isso é uma escolha muito pessoal. Então as ferramentas estão aí, as redes sociais, a internet, são muitos caminhos que existem, né, para quem quer de fato ter esse crescimento, né, esse crescimento espiritual, pessoal, né, e ele é importante, porque nós viemos aqui para isso, né? Nós não viemos aqui para o mundo só para ser mais um. A gente veio para fazer a diferença, para fazer o bem. Nós viemos com esse propósito, com esse objetivo, né? E linkando com o que a gente conversou ontem, na live de ontem com o Tiago, que foi sobre o luto, né? A importância de se viver e de se viver bem,
né? Que é isso é o mais importante. Você se sentir bem com você mesmo, você fazer o bem para os outros, você estar em harmonia com a Exatamente. natureza, né? Então, tempo eu acho que Isso, todo mundo está tendo um pouco, né? Embora muita gente exatamente. tenha trabalhado triplicado aí nessa quarentena, mas a gente tem arranjar um tempinho para cuidar da nossa mente, também das nossas emoções. Exatamente. E assim, Carlos, uma coisa também assim que chama muito a minha atenção é que a gente percebe hoje a forma com que as pessoas se preocupam muito com a questão da aparência física, né? Claro, não estou dizendo que isso não é importante, até porque muitas vezes a vaidade, o autocuidado, ele é essencial, é a autoestima, a gente fala de autoestima, Sim. na verdade. É isso, e é bem importante, precisamos sim ter essa autoestima bem elevada, né? Bem cuidada, mas a gente não pode perder de vista que não somos só corpo. E aí vem exatamente encontrar com aquela percepção trazida ontem por Tiago, né? Então nós somos corpo, mente e espírito. Então a gente precisa de fato ter esse entendimento, porque eu acho que a partir do momento que eu compreendo que é dessa maneira, né, nós conseguimos internalizar isso e buscar viver de uma forma diferente, né? Diferenciada. Mais leve, é verdade. Mais leve, é, né? Importante. Sim, Roberta. E agora, o que Tá. acontece? Tô Bom, ansiosa. Peraí, deixa eu trabalhar minha ansiedade. E quer falar do sorteio? Não, pode falar você. Pode falar. Tá. Bom, então vamos falar do sorteio. O seguinte, eu havia planejado fazer o sorteio agora no final da live, né? Mas aí quando a gente teve esse intervalo, a gente percebeu que tem algumas pessoas que entraram direto para a live, né? Que eu acho que não conhecem ainda o Japamalas Caminho de Luz, né? E que de repente até ainda nem foi lá curtir para poder concorrer. Então, de repente, poderia pensar nessa possibilidade, a gente estender esse horário até às 22 horas, porque quem está aqui agora, né, ao vivo, depois que finalizarmos tudo, vai lá, curte aquela publicação, tem que curtir a publicação, marcar 2 pessoas e, logicamente, seguir, né, também, nos seguir também, né, até para Sabe o que é que a gente pode fazer? Você pode deixar até às 10, depois você faz o sorteio, grava e coloca nas stories. Isso. O objetivo é exatamente esse, né? A gente pode... Por quê? Porque normalmente esse sorteio no Instagram, você faz por um programa, né? Então a gente pode filmar no computador, a gente, né, grava tudo direitinho e divulga amanhã. Então, já que já foi revelado, né, que vai acontecer esse sorteio, então eu vou mostrar aqui, ó, será esse aqui, ó, na cor azul. Que lindo! E ele é de quantas Ele é de 108 contas, tá, gente? Ó, é o maior, tá? Esse meu aqui é de quanto, Roberta? 54. É metade que era desse. de 108. Não, esse aí é 54. O seu é de 50. Igual o meu. O meu também é de 54, tá? Esse aqui é de 108 contas. Lindo, tá azul. Azul é lindo, né? Azul da cor do céu. Azul celeste, né? Bom, aí deixa eu olhar aqui no meu roteirinho que era que eu ia falar, né? Roberta, eu acho que tem alguém dando uma... A Tamires está dando uma dica aqui. Poderia marcar o meu Instagram. Tipo, tem que seguir 2 pessoas. Não, tem que seguir 2 Instagrams e marcar 2 amigos. Pode ser também. É bom que fica de olho nas lives, né? Mas aí nesse caso, eu agradeço, Tamires, pela sugestão. Mas eu não posso mudar porque já está lá dessa forma, entendeu? Já foi publicado à tarde. Então fica complicado mudar, tá certo? Mas eu agradeço pela sugestão. E ela vai fazer outros sorteios, eu já convenci ela a fazer outros. Dia das Mães. Pronto. Exatamente. Mas com certeza, né? A gente pode marcar sim, né? Alguns bate-papos e faremos sim, com certeza. Será um prazer, né? Roberta, agora uma curiosidade. Se eu tenho esse Japamala de 58, e se eu só fizer 32, pode ser? Pode. Você vai fazer uma quantidade, pode a quantidade que você quiser. Vamos supor que você... eu quero fazer só metade, né? Até porque aí no meio tem o olhinho grego, né? Que acaba delimitando
o espaço da metade. Ah, não, só vou fazer a metade. Pode. Assim como se você também tiver, hoje estou muito cansada, eu não quero fazer esse monte. Então, deita lá, relaxa e faz só mentalmente o quanto você conseguir. Ou o quanto a sua mente não devagar bem muito, porque não é assim, né? A gente começa a fazer algo, né? Então, porque como trazer você vai sortear para o de momento. 108, né? De Vou repente a sortear pessoa o que está maior, começando agora tem essa dúvida. Sim, mas não é nada é obrigatório, né? Tudo é o que você consegue se sentir bem. Eu me conecto bem, né? Dessa forma. Então você faz como lhe faz sentir bem, sem regra explícita, né? A regra é você que faz. Ótimo. Né? Ótimo. Tá certo? Bom, então aí eu vou falar, já que assim, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios dessa prática, né? Bom, de acordo com o que a gente já está trocando, né, de ideia, já dá mais ou menos para saber, mas eu elenquei aqui alguns itens que vão exatamente trazer para a gente refletir e pensar, meu Deus, será que eu estou precisando disso, né? Será que eu estou precisando fazer isso para sentir talvez essa paz, essa quietude que eu tanto procuro, né? Principalmente agora, nessa época que estamos em isolamento social, né? Então, são muitos sentimentos que pairam em nós, muitos. Primeiro, eu até postei pela manhã, né, um postzinho que dizia assim, que tinha duas amigas, né? Porque é bem assim mesmo, né? Muitas vezes, a carga de trabalho, de responsabilidades que temos já está tão arraigado, já está tão aprofundado em nós, que quando a gente para, é como se a gente estivesse sendo inútil. É como se eu não tivesse o direito de ter um repouso para o meu corpo, um descanso para a minha mente. Estamos numa vida assim, de muita cobrança. E a autocobrança é a pior de todas. E eu digo isso porque eu sempre fui também uma pessoa muito de me cobrar, porque eu tenho que ser assim, porque, né, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, porque eu gosto de caprichar em tudo, mas muitas vezes passando até por cima de você mesmo, né, das suas possibilidades, da sua condição de fazer ou atender aquilo. Então, na verdade, é para a gente se policiar, né? E aí a gente vai observando. Então, a partir daquele relato que eu fiz, né, da situação que eu tive aquela crise de ansiedade indo para o trabalho. Então, ali, para mim, foi assim, um puxão de orelhas, exatamente, daqueles, né? E aí eu disse, né, estou fazendo tudo errado. Então, eu acho que a gente tem que se dar a oportunidade, né, de pensar. E aí eu vou voltar de novo lá para a pergunta, quem é você? Vai respondendo aí, né, interiormente, vai respondendo. Tá? Então, enquanto vocês respondem, eu vou só elencar aqui os benefícios que eu coloquei, né, dessa prática. Então, o primeiro deles que eu acho assim essencial é a paz interior, é a paz do eu. Então, o Ho'oponopono traz muito forte isso, né, a paz do eu. Esse eu que eu me refiro é o meu eu maior, é o meu eu superior. Né? Quem é o meu eu superior? É a divindade em mim, é Deus em mim. Tá? Então, na verdade, a gente vive buscando muitas vezes a Deus e a gente não pode perder de vista que Deus primeiramente está em nós. Deus está em nós. Então, nós somos fragmentos de Deus. Então, nós também somos Deus. A gente não pode perder isso de vista. Então, também, quando a gente começa a olhar, né, o outro dessa forma, com esse olhar, então a gente começa a ver o outro com bons olhos. É mais ou menos assim. Então, a prática vai exatamente trazer essa sensação, né, de paz interior. Aí o próximo, né? Outra é também conhecida como a técnica do perdão, e não é à toa. Por que o perdão? Minha gente, o perdão é de suma importância. Acho que são duas coisas imprescindíveis para a gente. É perdão e gratidão. Até rimou, né? Mas por quê? Porque perdoar vale ouro, né? Então, quando a gente fala lá, Carla, fiquei com raiva de você, eu preciso de quê?
eu preciso do perdão. Eu preciso perdoar, né? Então lá, sinto muito, Carla, porque eu entrei nessa rota de colisão com você. Me perdoe, porque você me fez raiva, mas eu também fiz a você, né? Mais ou menos assim. Me perdoe. Então, te amo. O amor tudo pode, tudo cura, tudo liberta. Então, né, eu dizer eu te amo é exatamente, né, sarar, cicatrizar toda e qualquer ferida que possa ter ali. E a gratidão por tudo, né? Então, por tudo eu sou grata. Inclusive, eu sou grato por essa situação que veio para mim. Por que ela veio para mim? Você já se perguntou? Por que ela veio para você? Ela queria te ensinar alguma coisa, né? Ela queria te mostrar alguma coisa. Então, na realidade, a partir, né, desse momento que você tem esse entendimento, tudo é modificado, tudo é transformado. Simples assim. Por isso que a prática é tão efetiva. Bom, e aí, continuando, limpezas de memórias também é outra, né, é o outro ponto trabalhado dentro do Ho'oponopono, né? Então, ele vai limpando. Que memórias? Mas que memórias são essas? Vamos lá, vamos um exemplo bem simples para a gente entender. Estou no trabalho, tudo normal, rotina, e aí, de repente, do nada, minha gente, mas me deu assim uma ansiedade, uma angústia, eu não sei, um aperto, uma coisa ruim. Já aconteceu com alguns de vocês isso? Com certeza, né? Comigo também, né? Quantas vezes acontecem situações assim? E aí a gente fica, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Será que, né? Já começa a viajar devagar, né? E aí vem trazendo justamente a partir de memórias inconscientes que podem estar lá, guardadas, e que por algum gatilho, por alguma coisa que a gente desconhece, vem à tona. E aí, nesse momento, Ho'oponopono nela, para limpar, né? É limpar. Eu não sei por que eu estou ansiosa, mas por que eu estou ansiosa? Né? Tá tudo bem, né? Estou em casa, né? Minha família está bem, todos estão com saúde, tá tudo ok, tudo sob controle, mas por que eu estou tão ansiosa, né? Ou ansioso ou ansiosa? Por alguma razão. E a gente precisa novamente se perguntar: quem eu sou? Quem é você? Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso? Então, seria mais ou menos por aí. Ô, Roberta, Bom, a outra... Tá. Eu assisti uma palestra ontem que a mulher começava, ela é médica, psicóloga, começava a palestra exatamente perguntando: quem é você, né? Aí ela falava: vocês já fizeram aqueles testezinhos do Facebook que diz com que ator você parece, com que animal você parece, sabe? Esses testezinhos bobinhos que o povo compartilha. Ela disse: isso aí é um reflexo das pessoas tentando se encontrar. Elas precisam saber quem são elas, né? Então, quando você diz que se parece com um cachorrinho, ela vai tentar pensar ali o que é que ela tem, sabe, de relação com aquilo. Então, tem tanta gente perdida, né? Porque o que chove no Facebook é esses testezinhos. Exatamente. Mas justamente, Carla, é porque é a real necessidade que as pessoas têm, muitas vezes, de se auto-entender. Mas eu vou dizer para vocês que não é uma coisa assim fácil e como um piscar de olhos. Não é. O autoconhecimento, ele leva tempo, é preciso muita maturidade, é preciso, muitas vezes, muita sabedoria, porque ele acontece com o tempo. É uma coisa de Deus mesmo. Ela vai, na verdade, a vontade, ela vai surgindo, né, de acordo lá atrás, hein? Sementinha plantada, né? E essa sementinha ela vai florescer e frutificar futuramente, né? Então, na realidade, talvez seja o que estejamos fazendo aqui hoje, né? Talvez plantando essa sementinha. E a partir dela, né, muitas outras, na verdade, existem muitas técnicas, né, que podem ser também utilizadas para o autoconhecimento. A de amanhã, por exemplo, né, que Cláudia, né, vai trazer para a gente, trata exatamente, né, sobre constelação familiar. Gente, uma ferramenta lindíssima, maravilhosa,
que quem não conhece precisa também conhecer. É exatamente, justamente como diz, né? Rasgando os véus, né? Vai trazendo exatamente a descoberta de quem você é a partir dessa experimentação que você se dá, quando você se dá a oportunidade, né? Que é preciso querer. Bom, e aí continuando os benefícios. A tua imagem ficou ruim. Eu consigo te escutar. A tua imagem tá um pouquinho ruim, mas tem gente falando que tá. E aí, melhorou? Tá travado. Melhorou, pessoal? Tá, a bateria? Pra mim, melhorou. Tá ruim a imagem pra você? Melhorou, minha gente? Perguntar a sessão. Melhorou um pouco. Mas pode falar. Deve ser a internet, não? Será que a internet deve ser a internet, né? Nessa hora tem muita gente fazendo live também aí. Tá. Mas agora tá bom. Pronto. Bom, então continuando, né? Então o outro benefício, né? Seria sintonizar a positividade. É a outra forma que a prática também vem agregar, né? Então você se sintoniza com esse sentimento de positividade que, na realidade, é o que a gente busca, né? E ainda digo mais, às vezes a gente acha que é aquela pessoa, assim, muito positiva, né? E às vezes a gente nem é tanto. E eu digo isso, né? Eu estou falando de mim. Por quê? Há muitos anos, né? Principalmente atrás, às vezes eu ficava, às vezes não tem aqueles pensamentos que a gente às vezes não controla, né? E é uma coisa que a gente também precisa aprender, e o Ho'oponopono também nos ajuda, é a ter controle sobre o que a gente pensa. O que é que eu estou pensando? Agora, por exemplo, nesse momento, né, que a gente está vivendo de isolamento, se você ligar a TV, só bomba, né? Se você vai para a internet, do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, a gente precisa, que a gente vai falar já, né, se blindar quanto a essas coisas. Por quê? Porque se a nossa cabeça já tem lá, né, suas dúvidas, seus medos, suas ansiedades, suas angústias, que muitas vezes estão ali, e se a gente não faz esse filtro do que a gente vê, do que a gente escolhe trocar energia, trocar, né, essa relação, você vai, de fato, enveredar, né, por um caminho de negatividade que às vezes a gente não se dá conta. Por quê? Porque já é tudo no automático. Ver TV, às vezes, já é automático. A gente já liga em casa, chega em casa, pá, liga a TV, aí fica lá, rolando aqueles noticiários, né, aquelas coisas. Quer dizer, em que isso vai agregar para você um bom sentimento? Não, muito pelo contrário. Quando você vê uma notícia de massacre ou de qualquer outra situação de negatividade, isso reflete em você de que forma? Negativamente. Sim. Assim como o contrário, né? Então, se você vê um bom filme, série, ouve boa música, faz o que lhe dá prazer, então isso vai sim ter o gatilho da positividade em você, né? Então, a ferramenta também tem esse objetivo, né? E para fechar, nesse caso, motivação e alegria, que é uma das coisas que a gente vive buscando sempre, né? Essa motivação, que a gente precisa ter motivação para tudo, né? Para viver, para trabalhar, para se autoaceitar, para se compreender, né? Para a gente se autocompreender também, a gente precisa de motivação. E tudo isso só vem e só chega até nós a partir do autoconhecimento, quando a gente se permite a isso. Eu espero que ajude muito, viu, Roberta? Que ajude muito as pessoas, porque não tá sendo fácil para muita gente, né? Se a gente começar a pensar aqui, a gente vai começar a chorar, porque o que tem de... Aquelas filas, por exemplo, na frente do banco, é porque as pessoas precisam, não é porque elas, né, não têm consciência. Exatamente. Tem uma amiga que falou que não está conseguindo dormir porque ela tem crise de ansiedade, a receita dela está vencida e o médico dela não está atendendo. Então, assim, a situação é muito pior. Então, espero realmente que ajude. E quem fizer, manda o feedback pra gente. Se tiver dúvida também, fala com a Roberta no Instagram do Japamalas Caminho de Luz. E é isso, tentar se ajudar, porque senão... Exatamente. E o nosso objetivo aqui é exatamente esse, né? Então, é divulgar a prática, porque eu tenho certeza, né? Espero que
que quem se identificar, né, e for replicar, que possa se dar a oportunidade de experienciar e de compartilhar, porque, gente, é certo, quem faz, né, consegue resultados, começa a divulgar também, né, assim como eu estou fazendo aqui agora, né, quer dizer, eu estou apenas fazendo um relato de experiência, eu não sou profissional da área, nem nada, né, mas é exatamente trazer, assim como veio a mim que, na verdade, o sentimento que foi gerado em mim, na ocasião que eu comecei a produzir o Japa Malas, era justamente esse. Eu fui beneficiada com a prática, então eu quero também que outras pessoas sejam. Né? Então, na verdade, é o doar, é o ajudar, é o auxiliar, porque esse é o nosso papel de cidadão, de cristão, é de ajudar o próximo, né? De ajudar o outro. E aquilo que é bom para mim, eu replico. Aquilo que não é, a gente deleta, a gente, né, descarta. Por quê? Porque a gente quer reproduzir aquilo que é bom, que é legal, né? Mas eu acho que a ideia é exatamente essa dessas lives, convidar pessoas que têm a história para contar, não que são pessoas que têm conhecimento técnico, porque assim, de repente você consegue tocar muito mais contando sua história, as pessoas se identificam com a sua história, né? Não é uma questão fria de técnica. Então acho que você vai ajudar muito. Tem duas perguntas que ficaram do bloco anterior, que foi, a cor tem algum significado do Japamala? Não, a cor é meramente a escolha e o gosto de quem vai fazer o uso, né, e a prática. Não tem. Inclusive, tem muitas pessoas que fazem o uso do japamala, principalmente o grande, né, para usar como colar. Uhum. Tá? Agora, normalmente, quando ele usa, né, como colar, até porque mala, né, colar, a terminologia, né, nesse caso, quando você usa como colar, geralmente é como colar, né? O que você usa para a prática meditativa, você usa exclusivamente para essa finalidade. Mas não tem significado, você escolhe. Até porque como é um acessório, não deixa de ser um acessório, né? Então a gente faz a escolha de acordo, né? É tanto que tem de várias cores, com brilho, sem brilho, né? Enfim, com detalhes exatamente para que seja atrativo. É algo que você vai utilizar, é um instrumento que te faz tão bem, que você gosta, né? Que você sente apreço, né? Então, na verdade, é muito mais por essa razão e não especificamente pelo significado. Agora, existem alguns japamalas com cores específicas que são dos chakras, né? Os chakras que são pontos de energia, né? Que aí geralmente eles utilizam o lilás no mesmo cordão, né? Multicolorido, mas com as cores transparente, lilás, vermelho, laranja, azul e verde. Geralmente são essas cores, mas no mais, a gosto. Sem muito mistério, né, também, sem muita... Não tem... Só faz, vai lá e faz, e aí você vai ver. Nem precisa de cordão, né? Começa sem cordão, exatamente. Depois se funcionar... Começa mentalmente. Eu comecei mentalmente, começa mentalmente. Depois você vai sentindo a necessidade de algo, né, para você... É porque quando a gente pega, é a coisa, né, da carne, né, do pulsar, do sentir, do tato, né? Então eu pego, é como se eu estivesse afirmando para mim que eu estou fazendo. Olha, agora eu estou praticando, né? Eu estou repetindo, né? E quando eu faço mentalmente, como a mente muitas vezes divaga, como eu já falei, você às vezes acaba até pensando em outra coisa, já foi o pensamento e já era, né? Aqui não. Começou, viajou no pensamento, epa, olha para o japamala, lembra, volta. É tanto também, gente, que muitas pessoas utilizam o japamala para meditar, sem repetir mantra, só para meditar. Tá? De que forma? Apenas passando as contas. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou passando as contas, né, é como se eu estivesse ali. Né? Eu faço primeiramente as respirações, né, que é uma coisa até também que é interessante para a gente se organizar no momento de fazer a prática, né? Fazer as respirações. Por quê? Porque a respiração é também um gatilho muitas vezes, de equilíbrio ou desequilíbrio de sensações. Quando a gente está muito corrido, muito ansioso, como é que a gente fica? Ofegante, cansado, né? Então, quando a gente para, senta e respira profundo e vai acalmando a respiração, é a forma também como a mente começa a acalmar.
Então, a respiração, ela é o caminho, né, para acalmar a mente. Então, a gente começa fazendo, geralmente eu começo fazendo sempre 3 ciclos de respiração. Então, hoje, né, como eu já faço há bastante tempo, eu já estou acostumada, né, que eles chamam de respiração Ra, que é um ciclo de respirações em que a gente conta até 7. Então, eu inspiro contando até 7, aí seguro, conto até 7 segurando, solto contando até 7, tá certo? E aí faz o ciclo todo de novo, né? Solta contando até 7 e conta até 7 novamente. E aí faz tudo de novo, repete 3 vezes. Minha gente, isso dá uma acalmada na mente que vocês não têm ideia. Sentiu que está ansioso, estou sem conseguir dormir. Comum. Faz o ciclo de respiração, começa lá no Japamala. Eu duvido você chegar na metade. Dorme. Dorme, porque Gente, então, você se desliga de tudo, né? então 2 recados, né? Tá. Curtam, né? Vão lá no Japamalas Caminho de Luz para concorrer a um Japamala de 108 contos, né? Cordas. Como é, Roberta? Contos, né? Contas. 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 E o outro recado é, amanhã a gente vai conversar sobre constelação familiar. Quem não conhece, eu recomendo demais que assista, porque muito legal. Também é outra coisa que dá uma mexida, também, né, na cabeça. Muito. Então é isso, Roberta. Muito obrigada por ter aceitado. Foi muito bom. Eu já vi várias pessoas comentando aqui que vão fazer, que gostaram. E você é uma pessoa que transmite realmente energia muito boa. Então, quem te conhece, né? Eu até comentei com a Roberta. A gente vai ver uma Roberta que a gente não conhece. No trabalho, a gente não sabe que você faz isso, né? Então, descobrimos os segredos da Roberta. Então é isso. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. O prazer é todo meu, Carla. Na verdade, assim, o bom, né, desse momento e dessa oportunidade é demonstrar que eu sou real, que eu também sofro das mesmas coisas, né, dos mesmos sentimentos, das mesmas sensações. Mas qual é a diferença? É a forma como você vê, é a forma como você faz. O que é que você faz com aquilo? Então, seria mais ou menos isso, né? Porque se fosse assim, então... Porque todo mundo realmente, muita gente me diz, vixe, como você é calma, como você é tranquila. Só que tem um detalhe também, Carla. Normalmente, as pessoas que são mais tranquilas, mais calmas, o que acontece? Muitas vezes, interiormente, lá dentro, lá no seu âmago, no seu íntimo, está explodindo de sensações, sentimentos, mas que você está lá fora segurando e mantendo essa aparência, essa forma centrada e equilibrada de fazer as coisas, de ver a vida. Mas, às vezes, por dentro, você está também daquele jeito. E aí, nessas horas, nesses momentos, a gente busca exatamente por esse equilíbrio. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela trata exatamente disso. O que é, né, você ter esse perfil, e você ter esse perfil, né, de convívio harmônico, de tranquilidade, mas quando você, né, tem esse entendimento. Quando não, simplesmente, tô nem aí, vou fazer do jeito que eu quero, né? E não é. Então, se eu preciso ter equilíbrio emocional, né? Então eu preciso me trabalhar. Né? E eu não posso esperar isso, eu não posso esperar do outro, né? O que eu também não posso dar. E a live vai ficar 24 horas no Instagram, e aí fica só no meu, porque fui eu que iniciei, mas eu sempre coloco no YouTube. Então, vocês pesquisarem no YouTube, Carla Padilha, já tem as outras lives, estão lá, e eu vou colocar essa. Acho que amanhã eu coloco a da Roberta. Pronto. Então é isso, pessoal. Pronto, tá certo, boa noite. Pronto, eu gostaria só de concluir, só dizendo mais uma coisinha, que eu botei aqui o termo, né, blindagem emocional. Então, fica a dica, né, para agora, para esse período, né, tentem se blindar, né, de que forma a gente se blinda, né, usando técnicas, ouvindo boas músicas, né, como eu falei anteriormente, cuidar, né, nesse caso, da saúde física e mental. Acho que a saúde mental, ela precisa estar em foco, precisa estar em foco. Então tá. É isso. Prazer, Roberta. Boa noite, pessoal. Obrigada a todo mundo. Muito obrigada a todos. Abraço.